Projeto de Lei número 024/2019 concede reajuste aumento real aos servidores públicos municipais, professores e profissionais do quadro do magistério do município de Cafelândia. A Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a lei seguinte. Artigo 1º. Fica concedido o percentual de 0,62%, 0,62%, a título de reajuste aumento real sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos do município. Artigo 2º. A percepção do reajuste aumento real de 0,62%, de que trata esta lei, serão aplicados a todos os servidores municipais do quadro efetivo, professores e profissionais do quadro de magistério público municipal, comissionados, empregos públicos, aposentados e pensionistas com paridade e da tabela de funções gratificadas. Artigo 3º. O índice usado para o cálculo do reajuste aumento real é com base no INPC e IBGE, conforme determina a Lei Municipal 1343 de 2014. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, em 16 de abril de 2019. Estanislau Mateus Franos, Prefeito Municipal. Gostaria de parabenizar o Executivo, pela iniciativa. Acredito que nós temos que estar sempre estudando uma forma de valorizar, sim, os professores da rede municipal. Hoje, às vezes a gente, quando fala em ser professor, não tem a dimensão e a ideia do que é ser, porque nós temos na nossa mente a nossa época, quando nós estudávamos, como que as crianças se comportavam. Hoje é outra realidade. Então, eu gostaria de parabenizar a cada educador que ainda desenvolve essa função com muito amor, com muita dedicação, porque é impossível trabalhar com a educação sem o amor junto. Gostaria de parabenizar e incentivá-los para que continuem ainda demonstrando a importância de ser professor, de ser educador. E ao Executivo, que dentro das possibilidades esteja fazendo essas reposições necessárias e complementação para que nós tenhamos um incentivo maior dos servidores, dos professores aí da rede municipal, abraçando a causa da educação. Seria isso. Obrigada. Mesa Executiva da Câmara Municipal. Projeto de Lei número 028/2019, súmula. Concede reajuste aumento real aos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Cafelândia e dá outras providências. A Câmara Municipal de Cafelândia, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o percentual de 0,62% a título de reajuste aumento real sobre os vencimentos básicos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cafelândia. Artigo 2º. A percepção do reajuste aumento real de 0,62% de que trata esta lei serão aplicados a todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Cafelândia do quadro efetivo e comissionados. Artigo 3º. O índice usado para o cálculo do reajuste aumento real é com base no INPC e IBGE, conforme determina a Lei Municipal número 1343/2014. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2019. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 16 de abril de 2019. Vereador Charles Rolim, presidente. Vereador Ademir Antunes Branco, vice-presidente. Vereadora Solange Ferreira Silva Coelho, primeira secretária. Vereador Adilson Alves Garcia, segundo secretário. Nesse projeto de lei 028/2019, senhores e senhora vereadora, eu gostaria de propor uma emenda. Esse projeto de lei, que dá reajuste real de 0,62%, para todos os funcionários da Câmara Municipal. Hoje a gente tem 9 funcionários. Para funcionários e não para vereadores, para deixar bem claro. Não podemos pedir para o Executivo um aumento maior, porque é outro poder. Mas, como se trata da Câmara, temos aí a autonomia, sim, de pedir um aumento maior para os nossos funcionários e funcionárias.
As nossas funcionárias que costumam sempre ficar aqui nas sessões até 10, 11 horas, não recebem hora extras. Mesma coisa acontece com alguns funcionários que ficam aqui depois das 6 da tarde para terminar os trabalhos dos vereadores, das indicações, para fechar a pauta. Então, como vereador e também pedindo o apoio de todos os demais vereadores, eu proponho uma emenda para que possamos dar um aumento para esses 9 funcionários da casa de 10%. Não é um valor também muito alto, porque os salários desses funcionários aqui da Câmara também não são elevados, e esses 10% ia ajudar muito essas famílias. E a gente sabe também que a inflação durante o ano passou de 0,62. Vocês veem aí as mulheres, principalmente no mercado, quanto que está o quilo do feijão, quanto que está o tomate, a batata. Então, esse 0,62 é um valor que baixa, muito baixo, e não representa a inflação durante todo o ano. Então, para ter essa reposição de salário, como nós, vereadores, temos aí o poder de estar ajudando os funcionários, dando esse aumento, que também será muito pequeno, pela arrecadação dos 7% que temos na Câmara Municipal, ajudaríamos sim essas famílias que trabalham aqui na Casa Legislativa. Seria essa a minha proposta de emenda. Eu concordo pelo seguinte: a Câmara Municipal de Cafelândia, a corrente líquida dela é de 2,4% ao ano, e nós podemos gastar até 6%, então a gente tem margem para isso, para dar o aumento para os nossos servidores. Dos 7% que a gente gasta anualmente, com gasto entre pagamento de tudo, pagamento de salários, de vereador, servidor e todas as questões da Câmara, de 7% que nós temos direito de gastar, nós estamos gastando 3%, então nós temos uma margem de 4% para ser gasto. Isso a lei permite. Com relação a somente pagamento, nós estamos com 34,6% anualmente, só pagamento de salários. E a lei permite 70% em cima dos 7% anual. Então, quer dizer, existem margem para que a gente possa dar esse aumento. Lembrando que 0,6% não é nem 1%. O que vai adiantar de aumento de salário para os nossos servidores, menos que 1%, entendeu? E pelo fato de nós termos essa margem, a lei permite, são funcionários iguais a nós, são pessoas capacitadas, comprometidas, competentes, onde muitas vezes trabalham fora de hora aqui. É o caso da nossa servidora ali, ó, fora de hora está trabalhando, e está trabalhando desde as 8 da manhã. Então é importante que a gente valorize o nosso servidor. Já que nós temos condições de valorizar o nosso servidor aqui da Câmara, a lei permite, e nós temos margem para isso, em termos percentuais, então eu concordo com a indicação do vereador Rodrigo na emenda do vereador Rodrigo, com relação aos 10% de aumento. Seria isso, presidente. Obrigado, presidente. Olha, eu concordo com essa emenda, eu acho até que poderia ser até mais, sendo que o nosso número de funcionários é bem reduzido. Agora, o que eu estou achando é muito pouco que o município está concedendo aí, 0,62. Eu acho que vocês têm que concordar comigo que voltou o ICMS, que estava 2 anos ali, ficou perdido da Copacol, voltou e todo esse tempo aí não tiveram aumento. Então, eu acredito que o prefeito podia dar uma reavaliada nessa porcentagem de 0,62 e voltar com outro projeto de lei. Quanto aos nossos funcionários da Câmara, eu concordo 100%, até porque nós somos poderes independentes. Lá é o Executivo, que é o Legislativo. Nós estamos votando essa emenda aí, mas aqui é o nosso poder. Mas para legislar, nós legislamos sobre todo o município. Então, eu acho que ele poderia reanalisar ou, sei lá, recalcular esse 0,62. Seria isso. Obrigado, presidente. Presidente, poderes independentes, e eu acho que nós temos que valorizar. Infelizmente, nós não temos o poder
né, de votar o salário do Executivo, mas da Câmara nós temos sim, e eu acho que é proveitoso, né, estar tratando desse assunto. São pessoas que merecem realmente nossa credibilidade, e que nem o próprio professor Fábio assim comentou, a dona Cida está aqui até essas horas, quando não é ela, é a Alessandra, enfim, é o funcionário correndo fora de hora para entregar a documentação, e sabemos como que é esse trabalho. E o que eu entendi ali, 0,62 é de aumento real, né? E eu concordo, eu acho que nós teríamos que valorizar mais nossos servidores públicos, até porque nós cobramos eles, né? Nós sempre estamos cobrando o melhor atendimento, nós estamos cobrando sempre que atendam bem as pessoas, mas aí na hora de valorizar, entendeu? Quando vai falar de aumento de imposto, fala de 12%, 13%, quando vai falar de aumento de salário é 1%, 2%, e aí quer que o trabalhador realmente adquira poder de compra, enfim. Então, só para dizer que eu sou favorável, eu acho que não só para a Câmara, né, mas acho que poderia ser para todo a parte do Executivo também, porque nós estamos falando de servidores públicos, né, que são as pessoas que geralmente que menos ganham, né. Eu acho que poderia ser feito um esforço aí e valorizar essas pessoas que realmente estão no dia a dia atendendo a população em qualquer ambiente que ele trabalha. Então, eu também sou favorável, porque eu acho que nós temos que valorizar aquele que nos apoia, aqueles que trabalham, aquele que atende bem a nossa população, e graças a Deus aqui na Câmara, essas pessoas que estão à frente e atendendo são famílias, né? Acho que cabe um esforço, sim, nós temos margem para isso, como foi comentado aqui, não vai comprometer o orçamento, eu acho que é discutível, sim, e acho que é ponderante nós estarmos alinhando essa situação aí para valorizar essas pessoas e que fosse seguido também para os demais servidores. Obrigado, presidente. É justo o pedido do vereador. Claro, semana é a primeira votação, vamos estar votando, vamos estar discutindo com o presidente da casa também, né? Não podemos esquecer que o presidente não está presente hoje, mas, enfim, vamos discutir junto ao presidente e nós, vereadores, e com o Alcione, com a casa toda, todos os vereadores aqui, para quê? Para nós chegarmos no consenso, nós também não podemos 10 aqui e 0,62 para os demais servidores. Então, vamos calmar essa semana aí, vamos dar uma conversada com o Legislativo, Executivo, para quê? Chegarmos num consenso para ficar bom para todos, né? Falamos em 10% justo para cá e 0,62 para os demais servidores, é complicado. E, que nem a professora Solange falou antes, o Estado faz 5 anos que está indo para o 5º ano já sem aumento. E, em contrapartida, os servidores, parabenizou também os aumentos que tivemos no decorrer do passado aqui, mas nada que chegue aos pés das inflações que a gente tem tendo. É só quem vai no mercado para ver como que está a situação do todo. Mas eu concordo, sim, o que nós temos que conversar é com o prefeito, ver o que o prefeito pode fazer pelos demais servidores também. Seria isso, presidente, obrigado. O que é ser justo, né? Eu acho que isso é importante. Quando nós colocamos aqui o mesmo percentual que o prefeito sinalizou, porque nós também temos que analisar, que eu sei que aqui o número é reduzido de funcionários, né? Mas, vamos ser sinceros, se em algum momento o prefeito concedesse reajuste a todos os funcionários municipais e esta Casa de Leis não concedesse aos funcionários da Câmara, eu tenho certeza que os funcionários daqui se sentiriam prejudicados até, vou dizer. Porque nós não temos que tratar órgãos, como é, casa diferente, prefeitura é uma coisa, Câmara é outra, concordo. Mas, quando nós temos como parâmetros os aumentos, que se estabelece tanto para todos os funcionários, o mesmo que o Executivo coloca, então é importante sentar com o Executivo, sim. Concordo com o vereador Osni. É óbvio que nós sabemos que os trabalhadores merecem um reajuste. Não desmereço nenhum. Eu sei que também a questão de trabalhar na Câmara já tem um privilégio, de uma certa forma, que tem o TID, né, que é um adicional por dedicação de tempo exclusivo, que geralmente os funcionários já estão aqui, que trabalham aqui também prestam.
Mas falar em 10% aqui nesta casa e falar em 0,62 para os demais funcionários é algo que precisamos realmente dialogar. Talvez colocar para o executivo aqui ser um pouco menor, não o 10, e lá também não ser o 0,62. Então, é preciso dialogar, concordo com o vereador, até como é a primeira votação. Vamos agora primeiro ainda analisar esta emenda que está sendo colocado neste projeto. Eu, no momento, eu não voto favorável a esta emenda, porque acredito que precisa-se, então, reformular o projeto. Senão, nós já estaremos colocando o projeto para ser votado na segunda votação com os 10%, se nós já colocarmos a emenda. Então, eu acredito, sim, que é preciso sentar com o executivo. Não podemos também, daqui a pouco, funcionário, quem trabalha na Câmara, nossa, daí é uma diferença, assim, arbitrária com quem trabalha nos outros órgãos do próprio município. É algo que precisa ser realmente sentado, discutido, analisado. É óbvio que nós queremos reajuste porque os funcionários merecem, mas também não só para um grupo e os outros não. Essa é a minha posição. Então, no momento, eu não sou favorável a esta emenda na lei. Obrigada. A emenda que o vereador colocou, eu acho não é errado. Por quê? A nossa Câmara tem recursos para isso. Mas concordo com a palavra da vereadora, tirar de pauta, se for possível, sentar. O presidente hoje não está presente, justificou o motivo, para nós conversar. Melhor todo mundo junto. Merece os funcionários da Câmara um aumento razoável, sim. Mas para os servidores, que eu também sou o aumento que está dando é muito pouco, porque voltou a arrecadação que 2 anos passados tinha perdido. Então, tem recursos. Só que nós temos que analisar que tem que ter concurso público e tem que contratar 120 ou 150 pessoas, né, para trabalhar, porque o trabalho está faltando funcionário. Então, nós, como legisladores, temos que sentar com a consciência tranquila e pensar que nós aqui falamos, inclusive hoje o presidente que está atuando, ele fala, ele trabalha para o povo, não para o prefeito. E eu concordo com essas palavras também, que é o meu linguajar é esse. Então, vamos sentar, tirar de pauta a minha opinião também, para nós discutir melhor, para depois nós não se arrepender de ter votado errado. Obrigado, presidente. Só reafirmando o apoio dos demais vereadores pelo projeto, quero agradecer o apoio. Já estamos hoje no dia 22 de abril, final de mês. Não tem porquê, na minha opinião, tirar o projeto de pauta, porque é somente a primeira votação. E ressaltando, esse aumento é para os funcionários da Câmara Municipal de Cafelândia, são 9 funcionários. Prefeitura é outro poder, o prefeito pode rever as suas ações, ele tem os seus cálculos com o seu financeiro, mas não vamos confundir nem tumultuar. Eu estou pedindo uma emenda para 9 funcionários do Legislativo aqui de Cafelândia, que temos recurso para isso e temos capacidade totalmente de pagar, que não vai dar diferença nenhuma nos cofres dos legislativos. Mas alguns vereadores, ou melhor, a vereadora Solange não concorda, aceita a sua opinião, e também não concordo com a do Jair, mas respeito. Tirar de pauta não seria viável, porque simplesmente é a primeira votação. Então, gostaria que continuássemos com o projeto, votando os 10%, e aí teríamos ainda a segunda sessão, segunda discussão, para novamente aprovar de vez o projeto. Seria isso. A ideia é essa, pedir 10% para tentar levar uma movimentação lá para o Executivo também, já que nós não podemos interferir lá, nós estamos procurando interferir aqui nos 10%. Não é que de repente vá ficar nos 10%, nós vamos chegar num consenso. O prefeito foi, poxa vida, se a Câmara está dando 10% para os vereadores lá, para os servidores lá, os servidores, 10% para os servidores, eu preciso rever esses pontos 62 aqui.
Não, vamos de repente reunir com os vereadores. A ideia é essa, estimular o executivo a de repente aumentar lá para os nossos servidores também. Não é que nós estamos aqui pensando só nos servidores da casa. Gente, eu também sou servidor, eu luto por essa classe. Eu sou servidor, eu tenho 20 horas no município. Se vocês acham que eu iria votar 10% aqui e 0,62 lá, eu não sou nenhum louco. É uma coisa muito simples para se resolver aqui, muito simples. Eu concordo com a emenda do vereador Rodrigo, e é muito simples. Agora vai do prefeito colocar a mão na consciência e rever o 0,6 e de repente chamar nós para chegar num consenso. De repente 10 não dá para ele, nós também podemos rever e baixar um pouquinho para nós aqui também. Tudo é questão de conversar, de se organizar. Mas a ideia dos 10% é isso, é estimular o executivo a aumentar um pouquinho o 0,62. Simples assim, gente. Não vejo motivo nenhum para tirar, mas eu respeito a opinião, e nem votar contra, mas eu respeito a opinião de cada vereador aqui. Seria isso, presidente. Eu seria até a favor aí da retirada de pauta, mas como o vereador Rodrigo falou, já estamos no dia 22, mas para quem vai ganhar 0,62% de aumento, não vai fazer diferença, que é o dinheiro de uma pinga, bem dizer, os que ganham menos. Mas eu acho que para nós não ficarmos aqui a noite inteira, então dá para aprovar a primeira votação e chamarmos o prefeito para uma discussão aí, no começo da semana. Então aí eu não sei, seria uma sugestão minha, presidente. Agora continua vocês aí. Senhor vereador Jacir, só corrigindo, o projeto 062 do prefeito já foi aprovado por nós vereadores, agora há pouco. E agora que estamos aprovando o da Câmara, o 10%. Então, do prefeito já foi aprovado pela primeira vez. Agora vamos aprovar pela primeira vez os 10% com emenda, a qual eu indiquei e pedindo o apoio de todos os vereadores. Então, o do prefeito já foi. Não é aprovando com a emenda junto? Se foi aprovado com a emenda junto, ou é só a emenda que nós estamos estudando? A da emenda para aumentar 10%, eu concordo, o que eu estou achando que é injusto 10% aqui e 0,62% lá. Então, não é que seja pouco para os nossos funcionários, eu acho que poderia ser até mais. Nós temos condições de pagar mais. A Câmara Municipal. Agora, tem que olhar os dois lados da balança, né? E lá não são 9 funcionários, lá hoje 750 mais ou menos, eu imagino. É que o projeto 026, que é o 62%, já foi aprovado pelos vereadores. Agora nós estamos discutindo só o aumento de 10% na emenda representada aqui pelo vereador Rodrigo. O 062 já foi aprovado. Agora nós estamos discutindo a emenda. Continua em discussão. Não havendo, coloque em votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, que se levante. A emenda. A emenda. Uhum. 6 votos a 1 foi favorável. A emenda. Agora coloque em votação o projeto 028/2019. Quem for favorável... Já com a emenda. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, que se levante. Sim, foi votado por 6 votos a 1 favorável, com a emenda. Eu não sou contra as reformas, né? A gente até entende que tem que ser feito reformas. Agora, quando faz reforma que prejudica, que tira direito, aí não nos preocupa. Por que eu falo isso? Porque a reforma da Previdência, por exemplo, pelo que o deputado comentou lá e os ministros, como é que uma pessoa que começa a trabalhar na agricultura com 8 anos de idade, que geralmente começa, vai se aposentar aos 65 anos? É uns absurdo. Como é que um trabalhador que já está hoje há 26, 27 anos contribuindo e vai perder praticamente o direito de aposentadoria, que vai ter que trabalhar mais não sei quanto tempo e tudo mais? Então, eu sei que tem um clamor para a questão das aprovações da reforma, eu sei que ela vai, inclusive, eu até temo, mas eu acho que ela vai passar, mas
Eu queria que né, como eu conversei com o deputado lá, o Escavinato, o Sérgio Souza e os deputados que a gente visitou lá, que olhasse pelo povo, né, pela população, que eles foram eleitos pelo voto popular. Então, que eles dessem uma atenção lá, como não foi dada na época que foi votada a reforma trabalhista, e olha a tragédia que nós estamos tendo aí hoje aí. Não gerou emprego, como falou que ia gerar, pelo contrário, gerou desemprego, gerou uma população que o dinheiro sumiu, nossos trabalhadores não têm condições, não está acompanhando o mercado. Por quê? Porque quando você fala de aumentar a gasolina é 6, 7%, quando você fala de aumentar a água é 12%, quando você fala de aumentar salário é 1%, né? Como é que o trabalhador vai ter condição de competir com esse mercado dessa forma? E por que está sumindo dinheiro? Porque o trabalhador está se sacrificando para manter a família, não tem de onde tirar. O dinheiro está sumindo porque os aumentos que nós tínhamos, quem acompanha, principalmente nós do mundo sindical, na luta, nós negociávamos 10% de aumento salarial, 12% de aumento salarial, nós estamos negociando 1%, 1,5%, gente. E o salário sobe uma vez por ano. Agora, imposto e combustível, entendeu? Enfim, sobe direto. Como é que o trabalhador vai ter condições de manter uma dignidade de família, gente? Daqui a pouco nós estamos pedindo esmola trabalhando, nós estamos pedindo cesta básica trabalhando, entendeu? Então, aquilo que foi construído aí durante 25 anos de luta dos trabalhadores, está sendo jogado na lata do lixo. E isso eu falo para vocês, eu falo tanto quanto vereador, quanto sindicalista, que eu não vou... Até que ele tiver um pouquinho de força, vão estar lutando, gente, porque eu entrei na Copacol em 93, eu sei o que eu passei lá no início, e eu sei tudo que foi conquistado nesse longo desses anos aí, eu acompanhei. A inflação, ela está aí na casa de 4,3, alguma coisa nesse sentido, a inflação acumulada, então aumento real. Mas tudo bem, vamos supor que chegasse a 5%, só um aumento, que está tendo da gasolina, ou que está tendo de aluguel, ou da água, ou da luz, já corrompeu todo esse salário, todo esse aumento. Então, na verdade, aumento real mesmo, está difícil nós falarmos que nós temos aumento real acima da inflação. Porque quando você fala de uma inflação de 8%, que você tenha 10% de negociação, a inflação 8% ainda teoricamente não seria, de repente, eu sei que tem um instituto que mede, mas ela é sempre questionável, porque quem vai no mercado, quem vai no posto de gasolina, quem paga as coisas, sabe que essa inflação de 4%, 3%, eu não sei de onde que tira essa inflação. Porque quem vai sabe que está muito mais que isso. E por que de repente não divulga esse índice real de inflação? Exatamente para o trabalhador não ter ganho. É para não repassar para o trabalhador. Agora, eu não vejo a grande elite, por exemplo, falar em redução. Eu vejo tirar do pequeno, tirar de quem não tem. Aí está complicado, aí está difícil. Então, para deixar, até para as pessoas que estão nos ouvindo aí, refletir sobre essas questões aí, porque realmente é isso que está acontecendo. Eu não estou aqui inventando nada, não. É só acompanhar o que era negociado há 10, 8 anos atrás, 6 anos atrás, o que está sendo negociado ultimamente. Depois que o Temer assumiu, gente, foi uma catástrofe para os trabalhadores. Milhões e milhões de desemprego. Tem gente fazendo 3 empregos hoje para manter um salário que tinha antigamente. Cadê o ponto positivo da reforma aí? Cadê os pontos positivos que vai ter na reforma da Previdência também? Igual eu falei, um trabalhador começar a trabalhar na roça, que acho que eles nem sabem o que é isso, mas um trabalhador começar a trabalhar na roça com 8 anos, e se aposentar com 65, de repente, será que vai ter condições de se aposentar lá, ou será que nós vamos estar vivos ainda? Então, umas coisas que a gente está pagando INSS, que vem um monte de desconto no INSS, e nós não temos certeza nenhuma de nada. Qual a garantia que nós temos? E para provar isso que eu estou falando para vocês, tem a situação dos caminhoneiros, por exemplo. Está aí o alerta dos caminhoneiros para parar dia 29. Tem meu apoio, sabe por que tem meu apoio? Porque emprestar dinheiro para endividar mais ainda o caminhoneiro é solução? O caminhoneiro sinaliza uma greve para reclamar pedágio, combustível e tudo mais, que disseram que não ia aumentar e está aumentando direto. O caminhoneiro não consegue mais sobreviver, porque uma praça de pedágio ele leva tudo o valor do frete dele. O frete não aumenta, mas o combustível aumenta, pneu aumenta, peça aumenta, tudo aumenta. Mas o frete dele não aumenta. Como é que ele vai competir? Não é verdade? Então, só para a gente ponderar, e daí vem lá e fala que vai liberar 30 mil reais, exemplo, para cada caminhoneiro, né? É as informações que a gente tem, mas o caminhoneiro não vai ganhar esse dinheiro, ele vai pegar emprestado, mas depois vai ter que devolver, vai ter que pagar. Então, não é uma coisa paliativa, gente, é para enganar mesmo. Então, os caminhoneiros estão certos em manter essa sinalização aí, tem que lutar mesmo, lutar por direitos, nós temos que lutar até o fim. As categorias organizadas, os trabalhadores têm que começar a se antenar, gente, que a sacanagem está vindo. E nós temos que estar antenados,
porque senão daqui a pouco eles vão chegar a simplesmente tirar os direitos que nós conquistamos, aí nós ficamos sem nada. Então é um desabafo, entendeu? Porque nós fomos a Brasília, entendeu? E eu ouvi os deputados falando, e eu não voltei, infelizmente, com uma situação de perspectiva boa para a classe que a gente representa, que é os pequenos. De repente, né, a gente tem alguma surpresa ainda, espero que tenha, que Deus ilumine a cabeça dos nossos representantes, mas o que nós ouvimos lá e não é isso. Outra coisa, diz que não vai dar aumento nenhum para os servidores a nível de Brasília, enfim, a nível de Estado, tudo bem, não vai dar aumento nenhum, e por que está subindo todos os impostos então? O servidor que está ali com o salário mínimo não pode ter aumento, mas as coisas podem aumentar a revelia, está entendendo? Aí quer que o trabalhador fique contente, fique atendendo as pessoas, faça seu trabalho, entendeu? E ganhando pouco. E aí quem tenta lutar por eles é sacrificado. Você não pode erguer um dedo para defender um trabalhador que você é massacrado, que você é sacrificado pelas elites. Entendeu? Que não precisa dessas migalhas que ele chama. Mas para um trabalhador, R$10 faz falta. Certo? E aí tira R$10 de salário mínimo, aí anuncia que não vai ter aumento de salário mínimo mais, que vai ser só o que dá a inflação. Gente, está difícil, né? Está difícil. Então, me desculpe o desabafo, mas é para a população começar a analisar realmente os discursos, aquilo que estão pregando para nós, mas quem foi em Brasília, quem discutiu lá e quem ouviu lá, sabe que não é essa a realidade, não. E o deputado Sérgio Souza, vou citar, não é meu deputado, mas eu tenho respeito por ele, e teve companheiros meus que o apoiou, mas ele falou a verdade. A reforma do jeito que está não pode ser aprovada, porque a reforma ela tem que ser para melhorar, e não para retirar aquilo que a gente já tem adquirido. Se eu não vou implementar mais algum benefício para uma pessoa, por que eu vou retirar o que ela tem, o pouco que ela tem? Então chega, né? Chega, o povo não aguenta mais isso aí. Só fala de descontar, imposto, e as coisas aumentando e o salário paralisado. Aí quando fala de aumento de salário, meu Deus do céu, não pode aumentar o salário. Mas quando fala de imposto, parece uma maravilha, né? 10%, 12%. E o povo fica aceitando. Então está na hora de nós acordar realmente para a vida e começar todo mundo se organizar e se manifestar, porque o presidente só está lá porque alguém colocou, o pessoal votou. Então temos que cobrar, é o direito nosso. E sei que muita gente votou nele com uma esperança que já não está também sendo tão plausível assim. Nós falamos em reajustes, até me posicionar aqui contra a emenda do colega. Para quem é funcionário desta casa, olha a professora Solange talvez como uma inimiga. Poxa, como que a professora Solange foi contra um reajuste para a nossa categoria? Categoria, né? O que é categoria? Aqui dentro dessa própria Casa de Leis, nós temos várias categorias, vários níveis salariais. Então, quando a gente pega para falar num aumento, a gente pega aquele que ganha menos. Porque daí é claro que o impacto naquele que ganha menos é pequeno. E depois lá fora, diante da sociedade, quando você pega e analisa um montante... E lutas. O que é lutas sociais, né? Luta de trabalhador. Eu sou professora efetiva. Estou aí em final de carreira. Se eu, por exemplo, segunda-feira, dia 29, é dia de paralisação. Se eu paraliso, eu ganho uma falta. Com essa falta, eu não avanço. E se eu não avanço, eu estou para ir para o último nível. Daí eu não vou. Mas eu não preciso, eu vou já para o último nível. Para que eu vou fazer paralisação? Eu já estou no último nível. Porque a luta não é minha. A luta é de classe. Eu tenho que olhar aquele colega que está começando a ser professor agora e que ainda nem concurso tem e que o salário dele está há 4 anos sem nenhuma reposição de inflação. Daí, se você pega, vai lá e vê o meu salário de professor, eu não reclamo, eu continuei subindo os níveis, continuei me aperfeiçoando, mas a minha luta não é minha, a luta é nossa, é de grupo. Então, eu sou favorável que não seja esse 0,62, que realmente seja um valor que dá impacto de valor, nossa, pelo menos 50, 60 reais impactou no meu salário. E isso sim, mas depende de negociação e de análise junto do executivo. Nós não podemos querer ser fada madrinha aqui. Porque quem é que não quer ser fada madrinha? Eu gostaria de chegar aqui e falar, não, vereador, nem é 10, eu quero 20%. Ou 50%, daí vira leilão. Nós não estamos brincando aqui.
O assunto aqui é sério, gente. Fazer lei não é brincar. É olhar que nós temos mais 60, 600, 700 funcionários que também sonham com um reajuste maior. Porque na vida dele também está impactando esses aumentos abusivos de impostos. Então, às vezes quem vai olhar assim, poxa, por que a professora Solange votou contrário à emenda dos 10%? Eu gostaria de votar favorável sim. E como eu disse, não 10, 20, 30%. Mas nós temos que ser coerentes. E quando se fala em funcionário público, para a sociedade, não existe prefeitura e câmara. Para a sociedade, são todos funcionários municipais. Eles acham, muitas vezes, que nós mesmos, vereadores, trabalhamos lá dentro da prefeitura. E não nessa casa de leis. Eu gostaria de deixar registrado que principalmente aquele que menos ganha nesta casa de leis, mais do que nunca, teria que ter sim uma valorização maior no seu salário. Porque é para esse que a vida ainda está mais difícil. E nós temos que defender sim melhora de qualidade de vida para todo cidadão, não só para um grupo. Eu tenho vergonha quando eu vejo um judiciário recebendo 20, 30, 40% de reposição, de reajuste salarial, e para o funcionalismo, uma vergonha de 1, 2% quando recebe. Eu tenho vergonha. E eu não me sentiria confortável se eu fosse a juíza e recebendo tudo aquilo, olhando para quem ganha aquela miséria, que é 1% ainda, 2%. 0,62. E 0,62. Então eu peço aí desculpas aos funcionários dessa casa pela minha manifestação. Deixo o registro que adoro vocês, são funcionários que eu vejo a dedicação, o amor com que trata não só o trabalho que desenvolve, como as pessoas que por aqui circulam, o carinho, o acolhimento. Eu falo que eu tenho orgulho de trabalhar aqui com as pessoas com quem eu trabalho. E, ao mesmo tempo, deixar registrado que a minha manifestação é o meu olhar do todo, de como eu acredito que deve ser administrado os recursos públicos. Não é priorizando uma categoria ou um grupo, mas tendo um olhar de que o que nós podemos fazer para que o nosso município realmente melhore. Eu recordo o dia que foi para votar o aumento das diárias. Quando viram que não ia votar, colocaram o funcionário da saúde, o motorista. Porque daí, como que o vereador vai votar contra, né? Tem lá o coitado do funcionário que precisa. Ah, mas junto estava todo um grupo que ia ganhar um absurdo de diária. Por isso, na época, também me manifestei contrário. Não que eu sou contra as diárias, sou contra o valor que se paga. Então, queria que deixar bem registrado isso. A minha manifestação, ao falar que precisamos analisar, sim, esse 0,62, quando eu disse que até parabenizo o Executivo, é porque nós estamos falando acima da inflação, né? Que isso muitos prefeitos, como eu disse, o próprio governo, nada há 4 anos. Então, começa a se caminhar. Estamos para fazer um concurso público, que eu não sei o porquê também tanta demora para sair esse edital, só se saiu hoje, eu não fiquei sabendo. Não, né? Mas o que vai impactar numa folha de pagamento, os reajustes também, o número de funcionários que vão ser contratados. Então, o legislativo não está aqui para ser nada de fada madrinha. Eu posso muito bem também pedir muito mais do que 10%. Tem que ter coerência nas nossas ações.
As nossas ações não podem ser pautadas em ações assim, eu vou deixar aquele grupo feliz, vai me trazer votos. Não, eu tenho que olhar como que eu vou administrar o meu município. Como vai fazer com que os demais funcionários também tenham direito, sim, de sair desse 0,62 e ir para pelo menos 3, 4, 5%. Assim eu acredito que nós vamos estar fazendo um trabalho com mais justiça. Outro detalhe também sobre o aumento aqui dos funcionários. Nada contra o diretor, que o salário dele é bom. A minha opinião particular, eu votaria 10% para quem ganha menos. Essa é a minha opinião a respeito de todos. Entendeu? E eu sou funcionário público. 0,62%, quase que era melhor falar, não vou dar aumento nenhum. Que nem eu, não sei quem foi que falou ali, não dá uma cachaça, não dá uma bala. Alguém comentou. Então, o prefeito tem que sentar com nós daqui do Legislativo, discutir e ver que o dinheiro é do povo que trabalha e paga os seus impostos, e nós somos administradores, saber dividir com eles que merecem, eles precisam. E a minha opinião é pagar um aumento razoável para quem ganha menos, e para aqueles que já são marajá só na sombra, que dê menos. Essa é a minha opinião. Quanto ao aumento dos 10% para os funcionários dessa Casa de Lei, se eu pudesse, eu não dava 10%, mas daria 20%, daria mais. Vou repetir, esse tem que repetir o carinho que os nossos funcionários, as funcionárias dessa Casa de Lei têm com nós, vereadores, com a população. Então, é um povo que tem um brio indiscutível. Todas nossas funcionárias, que atende aqui muito bem. Quanto ao 0,62, olha, gente, 0,62 é muito pouco, por 600, 700 funcionários que nós temos aí. É bastante? É bastante, funcionários são bastante, mas merecia mais. Me desculpa, prefeito, mas merecia mais. Eu não quero ser chato com algumas pessoas, mas muitas vezes tem muito cargo comissionado por cabide de emprego. Se não tivesse, daria mais aumento, daria mais para quem já está trabalhando. O que nós teríamos que cortar na política, às vezes é ser eleito, mas prometendo um emprego. Se eu me eleger, eu te arrumo um emprego. Na outra família, se eu me eleger, eu te arrumo um emprego. Mas nós somos 9 vereadores. Se cada um aqui prometer emprego e ter que pôr alguém dentro da prefeitura, quem trabalha há 15 anos, 20 anos e quase 30 anos, vai receber 0,62%. Porque a prefeitura está inchada, está cheia. Todos que têm cargo comissionado na prefeitura são meus amigos, mas para mim, falar a verdade, eu não olho para amigo, eu gosto de falar a verdade. Eu não vou falar que o prefeito é bonzinho porque a minha família está lá dentro, porque o meu filho está lá dentro. O que é bom para a minha família tem que ser bom para cada família que está nos assistindo através da TV Legislativo. O que eu quero para mim, eu desejo em melhor para toda a família que está nos assistindo. Eu não posso querer só para mim. Porque se o mundo acabar e eu conseguir me salvar e ficar com tudo, com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou negociar? Eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que pensar nos meus irmãos que estão ao lado. Eu não posso pensar só em mim. E temos que pensar em todos.